Abençoe todos vocês também. Irmãos, no culto anterior eu estava falando de Efésios 2, cheguei no versículo 10, onde eu quero fazer um estudo com você, porque eu não quero que você perca essa revelação. Ali fala que nós fomos vivificados com Cristo, nós ressuscitamos com Ele e fomos assentados nas regiões celestiais nele. E por que o poder de Deus opera quando Ele fala? Porque quando nós estamos firmes com Cristo, aceitamos Ele na nossa vida e cremos que Ele pagou o preço, acontece um fenômeno em nós que você precisa saber que está à sua disposição. Principalmente você que ainda não decidiu a ser realmente um seguidor de Jesus. Está perdendo tempo, porque se você morrer do jeito que você está, você vai para o lago de fogo e enxofre. Você ainda não está recuperado. Não que você seja uma pessoa má, é que no pecado que Adão cometeu, toda a humanidade não tinha ninguém no mundo, era Adão e Eva. Então, quando ele pecou, ele foi desligado de Deus. Os filhos que nasceram depois, que uns deles foram os nossos pais, tiveram dois, um deles morreu sem ter casado, que era Caim e Abel. O Abel morreu, Caim matou. Aí depois veio Sete, e depois veio filhos e filhas. Adão teve centenas de anos e só era produção todo ano lá, que tinha que encher a terra. E eles casavam entre si, depois foi mudando isso e tal. Mas eles eram, assim, os primeiros, vieram fortes mesmo. Cada um deles ali, o Matusalém, viveu 969 anos, porque era criação de Deus. A maioria estava ali um pouquinho menos ali, mas não teve mais, que a Bíblia não registra, do que ele. Aí o que fez Jesus? Jesus veio para pagar o nosso preço. Ele foi à cruz, morreu 2 vezes. Primeiro espiritual, foi separado de Deus. Segundo, morte física, coração parou. Ele rendeu o espírito, coração parou. E ele então foi sepultado o corpo. Mas o espírito desceu ao inferno. O espírito do homem é da mesma essência do espírito de Deus. Então desceu lá para derrotar o diabo, vencer. Ele puxou tudo que o diabo tinha, despiu o diabo da autoridade que ele tinha para nos fazer sofrer. Hoje, quando ele coloca uma doença em você, é uma coisa simples de ser curado. Você tem que estar com Deus, enquanto uma pessoa que está com Deus, oram e tudo que os dois concordarem aqui na terra será feito no céu. Nós estamos aqui para concordar com você hoje. Vai pegando essa palavra, principalmente você que está com mal chamado incurável aí. Aí, por que acontece isso? Por causa do versículo 10. Porque somos feitura sua. Quer dizer, primeiro Deus fez o homem do pó da terra, mas depois Ele fez uma obra de recriação. E Jesus diz que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, vai ficar separado. Nós somos feituras de Cristo. Então, na hora que nós cremos no Senhor Jesus, o poder de Deus opera. Aí diz aqui, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos recriados, no caso, em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. O nosso espírito foi recriado, é recriado, já está recriado de toda a humanidade, mas não vale até que a pessoa conscientemente entenda o que é o Evangelho, que significa boa notícia, a crer nessa boa notícia e aceita Jesus. Então o espírito dela é recriado, o corpo continua o mesmo, mas ela agora recriada com o espírito, ela pode curar-se a si mesma, determinando a saída do mal. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Já fomos criados para isto, para nós fazermos boas obras e elas também serem feitas em nós, porque diz a Bíblia que não se ata a boca do boi que debulha. Ele não está falando do animal, está falando de nós. Nós que estamos debulhando a palavra, fazendo a obra de Deus, não temos a boca aberta. E se você não faz, você está errado. Você tem parente que, se morrer hoje, vai para o lago de fogo e enxofre. Não nasceu de novo. Jesus disse, só pode entrar no céu quem é nascido de novo. Se você está quase, tem que aceitar Jesus para você poder então entrar no reino de Deus. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais
Deus preparou para que andássemos nela. Antigamente falava de antemão, não sei porque tiraram essa palavra daqui. Esse pessoal que traduz Bíblia, às vezes tiram palavras, e eu até fico meio bravo quando eu encontro com o pessoal que publica. Pai, você fica mudando, eu conheço a Bíblia, vou citar um versículo, não está mais aquela parte, parece que eu inventei. Não, não tem, não. Então, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou. Meu irmão, estão preparadas. É só a gente crer que Deus vai nos abençoar. Espero que hoje, na hora da oração, você creia para sair daqui de cabeça erguida. Agora vou mudar de vida. E domingo, sábado que vem agora, esse sábado agora, 9, 14 e 18, no sábado. E domingos, 3 reuniões no sábado. Domingo tem 7. 7, 9 e 11 comigo, com o pastor Jaime, 14, 16, 18 e 20 horas, Santa Ceia. Ninguém pode ficar sem comer do corpo de Cristo e beber do sangue dele, porque senão você não tem parte com ele. Ele falou isso, está lá no Evangelho de João. Então nós vamos vir aqui para poder tomar posse da bênção, e é dia que você vai se assumir. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus te preparou para que andássemos nelas. E aí ele continua falando, eu vou te dar só o versículo 11, aqui diz o seguinte: portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios, pagãos, na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão de homem, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel espiritual, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Oh, glória a Deus, você está pertinho da sua bênção.